Boa noite, é um prazer estar aqui com você, mesmo longe, né? A gente consegue se comunicar e tenha certeza que Deus vai alcançar você onde você estiver. Deus não tem limites, qualquer lugar que você estiver, Ele pode tocar em seu coração e pode mostrar as verdades que a palavra de Deus tem para a sua vida. E é muito importante que você entenda a mensagem que temos para hoje e com certeza Deus quer falar no seu coração. Você que talvez seja angustiado, esteja preocupado com os dias que nós estamos vivendo, essa mensagem é apropriada para esses dias. Que ela seja de conforto, de reflexão para a sua vida e que você se sinta fortalecido através da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados eles estavam investigando alguns prédios bombardeados e um desses prédios, lá no porão, no fundo do prédio, tinha alguns dizeres escritos. Provavelmente um judeu que estava ali preso, aprisionado, ele escreveu as seguintes frases: creio no sol, mesmo quando ele não aparece. Creio no amor, mesmo quando ele não é demonstrado. Creio em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio. Que palavras bonitas aqui, né? Mas aqui demonstra a fé daquela pessoa que escreveu aquelas palavras. E eu fico preocupado, às vezes, quando eu leio essa reflexão, e eu fico imaginando, será que eu teria fé suficiente para estar ali naquele porão, ali aprisionado, quem sabe com fome, com frio, quem sabe machucado, e mesmo dessa forma exercer uma fé tamanha que ainda acredita no amor e acredita na presença de Deus na vida dele. A mensagem que nós temos para hoje está lá no capítulo 8 de Mateus. Abra sua Bíblia, se você estiver ao seu lado, e conta a história de um soldado também. Um soldado que mesmo sendo criado ali na idolatria... Jesus era uma pessoa simples, chamar de Senhor. Aquele homem se transformou em um servo. Quando ele começou a desenvolver a fé, ele se transformou em um servo a ponto de chamar Jesus de Senhor. E Senhor, e quando você chama Jesus de Senhor, o que significa isso? Olha só, Jesus é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Então ele é o seu Senhor. Ele é também o quê? Um edificador. Ele é o construtor de um novo céu, uma nova terra, que nós ansiamos tanto estar lá. Nós ansiamos tanto estar lá. Ele é um edificador, um reconciliador. Por que um reconciliador? É ele que intercede diante de Deus os nossos pecados. Ele apresenta diante de Deus as suas dificuldades, as suas falhas, e fala assim, não, ele se arrependeu. Então ele merece perdão. Ele está se arrependido, ele está triste por ter feito aquilo. Ele é o nosso reconciliador. Jesus é o nosso habilitador. Ele nos faz soldados de seu exército. Ele nos diz, vinde e vos farei reis e sacerdotes do meu reino. Ele é um habilitador, ele é um orientador. E ele fala para você, você está aflito? Você está cansado, derrotado, tentado, estressado? Está preocupado com a situação que nós estamos vivendo? E ele fala assim, não, fique calmo. Ele diz assim, vinde a mim e achareis descanso. Jesus fala ao seu coração hoje, não sei se pelo que você está passando. Com certeza, talvez ansioso, talvez preocupado, talvez com desempregado, talvez com alguém doente em casa, talvez desempregado ali sem ter certeza do que vai acontecer no futuro. Confie em Jesus. Jesus fala para você, vinde a mim e achareis descanso. A minha paz vos dou. É isso que nós precisamos, buscar a paz que somente Jesus pode nos dar. E muitas vezes nós buscamos em lugar errado, buscamos em outros lugares a paz que só Deus pode nos proporcionar. Sabe, irmãos, o maior problema do ser humano é exatamente a falta de fé. Porque o ser humano precisa desenvolver essa fé e entender que só Deus pode resolver os nossos problemas. O ser humano ele busca soluções de várias formas. Algumas soluções ele até consegue, mas não é a solução definitiva. Deus colocou em seu coração um vazio que só Ele pode preencher. Só Ele pode preencher esse vazio e Ele está ansioso por isso. Ele está ansioso em preencher esse vazio. Basta você fazer o quê? Buscar Ele. Basta você entender que Ele está sedento em estar com você. Mas você precisa querer. Ele não vai obrigar. Você precisa abrir a porta. Deus deu liberdade para nós escolhermos a Ele ou não.
mas você precisa buscar. Um outro ponto, a fé nos faz valorizar o próximo. Aquele centurião, ele valorizou aquela pessoa. Aquele centurião que era acostumado à guerra, às mortes, ele foi transformado, o seu coração se transformou a tal ponto de querer ser o intercessor de um servo, de um escravo. Alguém que poderia ter pouco valor na sociedade, e tinha naquela época, o escravo não significava nada, mas que para ele era de extrema utilidade e ele aprendeu a amar aquele servo. Nesse contexto, valorizar o próximo significou para o centurião ter empatia por ele, por aquele servo. Gratidão, amor, espírito intercessor. Você já pensou em quanto Jesus nos valorizou ao morrer na cruz? O seu valor para Jesus é imensurável. Não tem preço. Sabe, irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor e vemos tantas pessoas sofrendo por escolhas erradas, e às vezes você pode até julgar elas. Mas essa pessoa não merece salvação. Essa pessoa aqui não tem jeito. Outro dia, só um exemplo, eu tenho uma pessoa no trabalho que ela gostava de beber. E ela bebia bastante. E aí algumas pessoas julgavam, não, mas não adianta querer ajudar ele. Ele não tem jeito. Não adianta, ele agora vai morrer bebendo, vai morrer bêbado. Não, irmãos. Deus, ele está interessado nas pessoas. Está interessado em ajudar as pessoas. Nós não temos o direito de julgar se elas merecem ou não a ajuda de Deus. Quem tem que decidir isso é Deus. E Ele tem amor pelas pessoas. Se Jesus viesse para esse mundo para morrer por um ser humano só, Ele viria. Ele viria porque Ele ama a cada um de nós individualmente. Então, independente da sua condição, independente do seu problema, independente das barreiras que você tem na sua frente, que você acha que é impossível transpor, Deus é o Deus do impossível. É isso que nós precisamos entender. O que é impossível ao ser humano, para Deus, nada é impossível. E é isso que nós precisamos aprender. Olhemos para o nosso lado, para a nossa família, para os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho. O que nós estamos fazendo por essas pessoas? Será que nós temos amor por essas pessoas? Estamos preocupadas com elas? Será que estamos preocupados a ponto de exercer a fé, interceder por ela? Talvez você não possa ajudar, talvez você não consiga ajudar, talvez financeiramente, ou porque ela está doente, mas você pode orar por ela. Assim como nós oramos aqui pelas pessoas que colocaram o seu pedido, e eu peço que você coloque o seu pedido ali no chat, né? É o chat. Coloque o seu pedido ali. Se você tem um pedido, coloque ali, nós vamos estar orando por ele. Ore pelas pessoas ao seu redor. As pessoas que, quem sabe, nem sabe que você é cristão, mas que você olhou para ela e viu que ela precisa de Deus. Ore por ela. Coloque ela em suas orações diárias, para que Deus toque no coração dela, que Deus transforme ela, que Deus atue na vida dela. Isso é muito significativo, irmãos, porque o mais beneficiado com isso é você mesmo. Você mesmo que acaba se beneficiando e intercedendo pelas outras pessoas. As pessoas vão receber as bênçãos de Deus e você também vai receber. Deus está interessado em dar bênçãos inumeráveis para cada um de nós. Mas nós temos que ter empatia, amor ao próximo. Assim como Jesus tinha. Ele se preocupava com as pessoas. Jesus, muitas vezes, ele ia a certas aldeias e ia lá só para curar uma pessoa. Ele andava quilômetros ali apenas para curar uma pessoa que estava ali. E nós? O que nós estamos fazendo pelas pessoas ao nosso lado? Será que nós estamos desenvolvendo empatia, amor por elas? É uma reflexão que nós devemos fazer. Um outro ponto que a fé nos leva a ver o que realmente nós somos. Olha as palavras daquele soldado. Ele diz o seguinte: não sou digno que entre em minha casa. A casa daquele homem provavelmente era uma casa diferenciada, não era uma casa comum. Afinal de contas, ele era um centurião. Então ele tinha vários servos provavelmente na casa dele. E aí ele diz para um servo, um simples judeu, né, como Jesus era, e ele diz para Jesus: eu não sou digno de que entres em minha casa. Olha só, quando ele reconhece isso, é porque ele realmente entendeu que Jesus é o Senhor da vida dele. A humildade daquele homem reconheceu que ele não consegue nada. Por isso que ele foi e buscou a ajuda de Jesus. A Bíblia não relata o nome desse soldado, nada a respeito dele. Mas o que a Bíblia fala é que mais do que suficiente para concluirmos que ali estava um verdadeiro cristão. Que exemplo, irmãos, que exemplo para o mundo de hoje. Um verdadeiro cristão, embora
não tinha praticamente, nunca tinha frequentado uma igreja, talvez nunca entrou numa sinagoga da época de Jesus, mas ele era um verdadeiro cristão, humilde, e desenvolveu uma fé tamanha que considerou Jesus como seu Senhor. Outro ponto, irmãos, a fé nos leva a confiar na palavra de Deus. O que aquele soldado disse para Jesus? Não, Senhor, não precisa ir na minha casa. Apenas uma palavra já é suficiente para que ele seja curado, o meu servo. Olha, irmãos, aquele homem poderia ter feito exatamente como Naamã. Muitos conhecem a história de Naamã. Naamã tinha lepra, e aí o Eliseu foi lá e falou assim, olha, você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Mas imagina, aquele Rio Jordão é um rio sujo. Aí ele esperava o quê? Ele esperava que Eliseu fosse lá e fizesse coisas grandiosas e ele fosse curado. Aquele homem, simplesmente, aquele soldado, irmãos, ele podia ter pedido para Jesus, Senhor, olha, eu queria que você fizesse uma coisa bonita, uma coisa grandiosa para o meu servo ser curado. Eu falei, não. Ele pediu que Jesus falasse. E simplesmente pediu, Jesus, não precisa ir na minha casa. Uma palavra sua já é o suficiente. Olha que fé, irmãos. Muitas vezes na nossa vida nós fazemos o mesmo. Queremos que as coisas grandiosas aconteçam. Queremos que Jesus cure a nossa vida, que mude, transforme a nossa vida de maneira talvez espetaculosa, de forma que as pessoas vejam que eu fui transformado. Não. Aquele homem, simplesmente, a palavra de Jesus foi o suficiente. E é exatamente isso que nós devemos crer, na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é a nossa fonte de inspiração. A palavra de Deus escrita está à disposição de nós. Nós precisamos estudar. Ler, estudar, compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E entender que a palavra de Deus ela é o suficiente para nós. Aquele homem entendeu que só a palavra de Jesus era o suficiente. O problema, irmãos, é que nós queremos coisas grandes e não confiamos. Queremos ver para crer. Aquele homem simplesmente confiou na palavra de Jesus. Ellen White, uma escritora americana, ela comenta esse episódio no livro que chama Desejar Todas as Nações. Na página 317, ela diz o seguinte sobre esse soldado. O centurião não confiava em sua própria bondade. O argumento que apresentava era sua grande necessidade. Sua fé apegou-se a Cristo e seu verdadeiro caráter. Não cria nele apenas como operador de milagres, mas como amigo e salvador da humanidade. Você crê em Jesus como seu amigo e salvador? Esse é o ponto. Ele é o seu amigo. Ele está preocupado em salvar você. Independentemente da sua condição, se você está com problemas, está com fraquezas, quem sabe com vícios que você não consegue vencer, Ele quer salvar você. Ele não está preocupado com você, a sua condição física. Ele quer salvar você, porque um dia Ele quer estar contigo lá no céu. E esse é a grande mensagem que nós devemos entender. Jesus veio a esse mundo para salvar pessoas pecadoras, como eu, como você, como todos nós. Pecadores que merecem e precisam da graça de Deus. Por isso que nós precisamos desenvolver a fé. O problema do ser humano é que Jesus só pediu que cresce nele. A fé no seu sacrifício. Aí o ser humano julga ser muito fácil. Mas só isso? Acha que para ser salvo tem que fazer muitas coisas. Tem que talvez fazer uma peregrinação, tem que subir escadas de joelho, tem que fazer muitas coisas que as pessoas aí fora fazem. Não, Jesus não pediu nada disso. Ele apenas pediu que você tivesse fé no sacrifício dele lá na cruz. Só isso. Parece difícil, mas é só isso que ele pediu. Eu nunca me esqueço de uma vez de um pastor que ele me disse o seguinte: o ser humano, a maior dificuldade do ser humano é entender que a salvação é muito mais fácil você se salvar do que você se perder. Aí eu parei e fiquei pensando, mas será que é verdade? Eu achava que era muito difícil se salvar, porque um mundo tão conturbado, tão difícil de se viver, tantas influências negativas que estão ao seu lado, você falou assim, mas para mim perder é muito fácil. Não. Jesus, ele providenciou tudo. É mais fácil você ser salvo do que você se perder. Basta o quê? Ter fé. Basta acreditar no sacrifício, crer no sacrifício de Cristo. Só isso. Mais nada. É exatamente aquilo que esse centurião fez. Ele apenas creu. Ele não conhecia Jesus, não conhecia nada sobre Jesus. Ele apenas acreditou. E é isso que você precisa fazer. Desenvolver essa fé. Essa fé. Sabe, irmãos,
Pode ser que hoje você não esteja passando por dificuldades. Pode ser que hoje você esteja com uma vida tranquila. Mas nem sempre pode ser assim. É claro que ninguém quer passar por dificuldades. Mas no mundo em que vivemos, as dificuldades elas vêm, os problemas vêm, as lutas vão aparecer. E quando aparecer, você vai ter a fé suficiente para se ajoelhar e colocar sua vida nas mãos de Deus? Vai deixar que Jesus cuide de você nas dificuldades? Ou você vai se desesperar, vai buscar ajuda em outros lugares e não vai encontrar, porque só Jesus é a saída. É isso que nós precisamos aprender. Só Jesus é a saída. Um outro ponto que eu gostaria de se destacar, que a fé nos faz prosseguir. O que Jesus falou? Vai-te, disse Jesus. O seu pedido foi atendido. Ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente foi. Porque acreditou que Jesus tinha resolvido o problema dele. E é isso que nós devemos entender. Jesus fala assim, segue seu caminho, que o seu problema está resolvido. Precisamos entender que a nossa caminhada com Deus, ela tem que ser constante. E não existe caminhada cristã sem Jesus. Não existe caminhada nesse mundo sem Jesus. Você pode até tentar, mas você com certeza vai entrar por caminhos errados, vai tomar decisões erradas e vai ter problemas e vai ter dificuldades, porque o único caminho para esse mundo é Jesus. Para encerrar, eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu em 1970, 11 de abril de 1970. Nesse dia foi lançada a nave Apollo 13. Foi levada ao espaço, lançada ao espaço, levando no seu interior os astronautas que participavam da terceira missão lunar. Apenas 2 dias depois da partida, a cápsula onde ficavam os astronautas, sofreu uma explosão, causando uma pane elétrica e perda de oxigênio. O oxigênio era fundamental para eles, perderam oxigênio. Os 3 astronautas estavam à deriva no espaço, estavam soltos. A primeira coisa que disseram ao se comunicar com a Terra foi: Houston, que era a sede dele lá nos Estados Unidos, temos um problema, precisamos desesperadamente de ajuda. Mas aquilo nunca tinha acontecido antes. Já pensou? Um problema a milhares de quilômetros da Terra. Milhares de quilômetros. Os astronautas dependiam totalmente do cientista do Centro Espacial de Houston para receber as instruções e consertar a nave. Imagine só a situação. Você está a milhares de quilômetros da Terra. Não tem mecânico, não tem ninguém, não tem uma oficina, e você tem que receber a orientação de pessoas que estão a milhões de quilômetros aqui na Terra. E você está ali, a sua vida depende disso. O mundo todo estava assistindo aquele drama, e a volta dos astronautas à Terra parecia ser impossível. Como um cientista da Terra poderia ajudar a consertar uma nave tão longe? Para que pudesse voltar para casa, aqueles astronautas eles tiveram que fazer alguns passos. Primeiro, informar a base que tinha um problema. Primeira coisa que ele tinha que fazer, informar que ele tinha um problema. Segundo, acreditar que os cientistas ali daquela base tinham condições de resolver o problema dele. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eles tinham que colocar em prática aquelas soluções. E tinham que esperar para que o problema, que aquela solução seria o suficiente para eles voltarem para casa. Terceiro, colocar em prática aquilo e ter a certeza de que vai voltar para casa. Sabe, irmãos, a situação que nós vivemos hoje é exatamente ao contrário. Nós estamos aqui na terra, Deus no céu, de braços abertos para resolver os nossos problemas. O problema é que nós não confiamos. Aqueles astronautas, eles tiveram que confiar, não tinham outra opção. Eles não tinham escolha, eles tinham que acreditar que a solução que foi apresentada para eles era o suficiente para resolver o problema. E nós? Nós apresentamos a Deus os nossos problemas e acreditamos que as soluções que Ele nos dá é o suficiente para resolver os nossos problemas? Ou nós simplesmente queremos resolver da nossa maneira? Esse é o maior problema do ser humano. Ele quer resolver da maneira dele. Que você possa refletir sobre essa mensagem. Que possa entender que só Deus tem a solução para a sua vida. E possa aprender a desenvolver uma fé tamanha que você, quando tiver o problema, você coloque nas mãos de Deus e deixe que Ele resolver. Que Deus possa te abençoar e possa estar com você, onde você estiver. Eu gostaria de orar com você agora. Querido Pai Celestial, esteja com cada um de nós. O Senhor conhece as nossas lutas, nossas dificuldades, e esteja com essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Não sei onde elas estão, não sei em que distância estão,
mas o Senhor, sabemos, pode alcançar cada uma delas. Esteja presente na vida de cada uma delas, por Jesus. Amém, Senhor.